Tânia, para 15 de Elul, a gente começou a explicar nessa carta que, baseado no ser humano, na alma do ser humano, nas sefirot, contidas no ser humano, a gente pode entender as esferas divinas. Mas antes disso, a gente precisa antecipar, diz o Mozaken, que eu escutei do meu mestre, Alav Shalom, Magid de Mezet, sobre o Passuk, Vanoria Farvaefer, que Avraham Avinu falou que eu sou pó e cinza. É uma linguagem humilde de Avraham Avinu, mas qual a ideia? Qual o sentido desse pó e cinza? Por que justamente essa linguagem? Então, antes da gente começar a explicar todos os exemplos que a gente vai dar a partir do ser humano para entender nas sefirot elevadas, o Mozaken se vê obrigado em trazer um prefácio. Tzarir Leagdim, precisamos antecipar, baseado no que ele escutou do Magid de Mezet, o quanto que é diferente o ser humano do espiritual. Então, é verdade que isso vai ser trazido como exemplo, porém é importante te ressaltar que é uma metáfora, um jeito de falar para poder entender, mas é muito mais elevado nos mundos espirituais do que no nosso mundo, no ser humano. Então, vamos ver. Avraham Avinu, ele falou sobre isso, sobre a alma, a luz da alma que estava iluminando no corpo dele. A gente sabe que Avraham Avinu era a personificação da bondade suprema, que é a característica de Ahavá, um grande amor que ele tinha, que ele amava a Deus, amava as pessoas e tinha bondade, até o ponto que ele ficou Merkavá, ele ficou uma carruagem nula para Deus. Ele era realmente tão forte na bondade, está escrito que a característica da bondade veio para Deus e falou: Deus, eu não preciso mais atuar no mundo, já tem Avraham Avinu. Então você podia pensar que esse amor, essa bondade que está lá em cima nas sefirot superiores do mundo Atzilut e outros mundos, ela é nesse mesmo estilo da qualidade intrínseca do amor grande que Avraham Avinu tem. Só que o quê? É muito maior em quantidade, já que é nos mundos elevados, que são infinitos, etc. Eles não têm fim por si só, porque a luz infinita está iluminando neles. Como a gente falou que eles e seus kelim, Deus, as suas esferas, seus utensílios, é uma coisa só. Já o ser humano está no corpo, então tem um limite, porque tem a matéria limitando. Você podia pensar então que Avraham Avinu ele é a mesma bondade, a mesma chesed que existe lá espiritualmente, só que limitada num corpo. Mas de qualquer jeito, a ideia seria a mesma. É verdade que limitado, mas a ideia, a qualidade seria a mesma, a quantidade só que seria limitada. E sobre isso vem Avraham Avinu e fala: não, eu sou pó e cinza. O que quer dizer? Igual a cinza. Por um lado, ela vem de uma árvore, por exemplo, que você queima. Aquela árvore ela é composta dos 4 elementos: Esh, Ruach, Maim, Afar, fogo, ar, água e terra. 3 dos 4 elementos foram embora e se transformaram em fumaça, que vem exatamente dessas 3 coisas juntas, como é sabido. E o 4º elemento que estava na árvore, que é a terra, foi o que desceu, que o fogo não consegue pegar, o fogo não consegue queimar de tão baixo que ele é. Ele continua firme, né? Essa é a cinza. Então, se a gente for olhar a essência daquela árvore, a sua característica, seu tamanho, seu comprimento, sua grossura, tudo que era visto antes que foi queimado, qual era o principal? O que era a maioria na árvore? Com certeza é a terra. Só que tinha também os outros elementos. Mas a terra é o mais material e ela era a maior, que mais ocupava espaço naquela árvore. Já o fogo, o elemento ar, o elemento terra era muito pouco na árvore. Então, esse comprimento todo, essa largura toda que a árvore tem é do elemento terra. E agora realmente voltou para a terra queimando, sendo cinza, que é o que sobrou depois que separa os 3 elementos, água, ar e fogo. Igual como a cinza, agora a gente vai comparar o exemplo de Avraham Avinu, que ele se chamou de pó e cinza. Igual como a cinza, pega um pote de cinza e compara com a árvore frondosa. Então não tem nada a ver nem na quantidade, nem na qualidade, por mais que aquilo ali é a essência daquela árvore. Como a gente falou, o principal elemento daquela árvore era a terra. A mesma coisa, Avraham Avinu fala sobre a bondade que ele tem, sobre o amor que ele tem aqui nesse mundo material, no corpo material. É verdade que esse amor, ele é um reflexo, ele é uma continuação, ele é realmente a bondade superior de Atzilut que está iluminando na alma dele. Como ele te falou que ele era uma carruagem celestial para Deus, era nulo para Deus, é verdade. Mesmo assim, quando ela desce aqui nesse mundo, ela passa por o Atzilut, passa por vários mundos e vai se condensando e vai mudando o modo de falar em cada mundo até chegar nesse mundo físico. Então não dá para comparar a qualidade de amor, não só a quantidade, a qualidade desse amor, dessa bondade que está em Atzilut com a qualidade que está em Avraham Avinu, por mais que é tzadik nulo para Deus. E sim, a comparação entre eles é igual à comparação do elemento terra após ser queimado, aquela cinza em relação a uma árvore bonita, frondosa antes, que dava para comer, os frutos, etc, etc. A mesma coisa, e mais do que isso, Lehavdir, separando, sem comparação a Lafim, com milhares de Avdalot, milhares de separações, seria em relação às Sefirot Supremas, em relação ao ser humano aqui embaixo.
Só que de qualquer jeito a Torá ela fala uma linguagem do ser humano, um exemplo, uma metáfora para a gente entender. O Número Zaken traz isso tudo como leakdim, para antecipar, antes dele começar a explicar como é que a gente pode aprender da alma, as questões das sefirot espirituais. Antes ele faz questão de falar que é totalmente diferente, é outra qualidade, igual que a cinza de uma árvore é totalmente diferente de uma ave frondosa bonita.